Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 8. Eu quero ler com os irmãos dos versículo 1 até o 17. Romanos capítulo 8, dos versículo 1 ao 17. Podem abrir aí calmamente. Amém? Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. O texto aqui para mim traz um título, A Vida no Espírito, mas na minha fala aqui eu quero dizer sobre a liderança do Espírito Santo. Vamos ler. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. E assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz falando claramente aos nossos ouvidos, Pai. De forma, Pai, que sejamos transformados, ó Deus, a partir da Sua mensagem, Senhor Deus. Pai querido, usa, Senhor, aqui a minha vida, apesar, Senhor, das minhas limitações, das minhas fraquezas, apesar de mim, Senhor. Ó Deus, mas me coloca, ó Senhor, em Tuas mãos, Pai, para entregar a Tua mensagem nesta manhã. Ó Deus, fala com a Tua igreja, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, motivados a viver submissos, Senhor, ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, quero refletir aqui com os irmãos nesse texto. E o texto que tem falado muito ao meu coração a respeito da minha vida, a respeito da vida em família, a respeito da igreja, que é a liderança do Espírito Santo. Quando eu li esse texto para preparar esta mensagem, eu entendi que Deus estava falando claramente comigo e claramente com os irmãos que já entregaram as suas vidas a Jesus. Ou seja, para viver sob a liderança do Espírito Santo, primeiramente nós precisamos crer. Crer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, já entregou a sua vida a Ele, você está sob a liderança do Espírito Santo, porque você tem fé que Ele vai atuar em você. Jesus, lá no Evangelho de João, quando Ele estava ali anunciando a sua morte, Ele já nos disse que deixaria conosco o Espírito Santo, um Consolador, que estaria conosco por todos os dias. Ou seja, nós não estaríamos só a partir do momento que Jesus voltasse ao Pai. E eu quero trazer aqui a expectativa de Deus a respeito da nossa vida, assim que entregamos a nossa vida a Ele e sob a liderança do Espírito Santo. Versículo 2 já começa dizendo assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, ou seja, nós estávamos mortos. A nossa vida já estava entregue se não aceitássemos a Jesus, se não entregássemos a nossa vida a Jesus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz. Ele veio em semelhança de carne, em carne pecaminosa, para nos provar que é possível sim viver uma vida de santidade, segundo o Espírito Santo nos concede, nos conduz, para que todos os dias nós venhamos matar o nosso eu, para viver para Cristo. E assim, Deus condenou o pecado da morte, na carne, corrigindo, e assim Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, se nós estamos submissos ao Espírito Santo de Deus, todos os dias nós reconhecemos que aquilo que estamos vivendo e que não desagrada a Deus é a vontade da nossa carne, e a vontade da nossa carne é que nós venhamos a pecar. Todos os dias nós enfrentamos lutas, não é porque o Espírito Santo habita em nós que nós estamos livres das provações, das tentações. O próprio Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. E quem de nós não somos muitas vezes tentados a pecar? Mas a palavra continua dizendo assim: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo vive e habita em nós, todos os dias nós estamos decididos a olhar para aquilo que muitas vezes desagrada o Senhor e dizer: não, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu não vou cometer o que a minha carne quer. Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas que imediatamente o Espírito Santo já nos revela que aquilo está desagradando a Deus, e dentro da nossa mente muitas vezes criamos pensamentos que vai desagradar a Deus, e o Espírito Santo imediatamente confirma em nós: não, eu vou abrir mão, eu vou matar o meu eu mais uma vez, porque Cristo vive em mim. E eu não quero desagradar o meu Pai. Queridos,
Versículo 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. E é o que a gente vê no mundo. Às vezes começa por uma música circular que a gente ouve, e às vezes a gente gosta de uma melodia, de um ritmo, e a gente começa a ouvir aquilo e começa a internalizar na nossa mente. Ou seja, a gente começa a gostar daquilo que não agrada a Deus. Mas se nós estamos vivendo na dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzir para ouvir aquilo que agrada a Deus, para que aquilo que agrada a Deus venha fazer parte constantemente da nossa vida. Ou seja, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, ouvindo a mensagem do irmão Edielson, que me edificou muito na quarta-feira, do irmão Lucas, que tem me edificado, do irmão Rafael, e tantos outros irmãos, que estão ali buscando a presença do Espírito Santo, que para trazer uma mensagem, dedicam ali o seu tempo, dedicam ali a sua vida, horas de leituras, de estudos. E assim também com a minha vida, porque é necessário que a gente abra mão de tantas coisas, para viver segundo o Espírito. E como ler e preparar uma mensagem, e trazer uma mensagem, falar aquilo que Deus quer que a gente fale, sem a preparação, sem estar conosco o Espírito Santo. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Queridos, quando eu olho para a sociedade, o mundo, eu vejo um mundo sedento por coisas, sedento por bens, riquezas, mas nada dessas coisas preenche o espaço que Deus quer preencher em nosso coração. Muitos vivem depressivos, vivem angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Por quê? Porque estão inclinados para viver segundo a carne. Versículo 6, pois a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. Aqui é muito fácil perguntar, e eu acredito que todos responderão que sim. Você quer vida ou quer morte? Nós queremos vida. E Cristo nos deu a vida eterna. Por isso todos os dias nós precisamos matar o velho homem. Nós precisamos estar decididos a enfrentar o nosso velho homem que todos os dias quer ressuscitar em nossas vidas. Todos os dias, se buscarmos em nossos pensamentos, no nosso dia a dia, todos os dias o nosso velho homem quer ressuscitar, mas não, nós estamos sob a liderança do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos permitir isso, nós precisamos mortificar todos os dias. Versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, se fazemos aquilo que agrada a nossa carne, nós estamos desagradando o nosso Deus. Vamos pensar um pouquinho o que era melhor para o nosso corpo, para a nossa carne. Hoje pela manhã, estar na nossa cama, dormindo até mais tarde, assistindo um programa de TV, a mente vagando. Mas nós estamos aqui porque nós decidimos matar o velho homem mais uma vez. Nós decidimos viver sob a liderança do Espírito Santo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e nos enchermos dela. E nos inclinarmos a cada dia mais para as coisas que são do Espírito, não sob a nossa carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, se nós queremos agradar verdadeiramente a Deus, nós precisamos deixar os desejos
da nossa carne. Versículo 9: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há uma separação aqui, muito clara, para mim e para você. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, nós estamos agradando ao nosso Deus. Nós somos de Deus, e nós vamos ler isso mais para frente. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Quem me conheceu algum tempo atrás, mais ou menos 11, 12 anos atrás, conseguem ver a diferença. Queridos, às vezes Deus faz algumas coisas que a gente olha e a gente não imagina. Meus irmãos, eu tinha vergonha de falar em público, tinha vergonha de puxar assunto com outras pessoas. Não que eu não tenha ainda, tenho um pouco, mas olha o que Deus faz. Mas para isso há uma submissão. Você está ali sujeito à vontade de Deus, viver para agradar a Deus. Versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, nós não somos obrigados a atender os nossos desejos carnais. Há uma luta constante sobre isso, mas nós precisamos perseverar, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Quem aqui quer caminhar para a morte? Ninguém. E se perguntarmos lá fora, eles também vão dizer que não, mas não estão dispostos a morrer para o mundo, e isso é muito sério. Nós vemos multidões caminhando em direção à morte, mas muitas vezes não sabem como buscar a presença de Deus. E aí que eu penso que está o papel da igreja que vive sob a liderança do Espírito Santo. Nós precisamos ir às ruas, nós precisamos falar do Evangelho onde a gente está. Na empresa onde trabalho, toda segunda-feira, nós temos um momento de devocional onde fazemos uma oração e lemos uma palavra, e isso tem transformado o ambiente que a gente está vivendo. Hoje, antes de chegar aqui na igreja, estava estacionando o carro e um senhor veio me pedir uma ajuda. E eu falei, puxa vida, eu estava sem nada ali na carteira e faltava algum tempo ainda. E eu falei, puxa vida, mas eu estou com horário. E aquele senhor falou, mas são só 5 minutos. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, vai lá, dá tempo, faz. E eu caminhei até o mercado, tirei um dinheiro e dei para ele comprando ali algumas coisas, e ele falou para mim, estou feliz por ver você com a Bíblia, se puder orar por mim, o senhor não sabe o tamanho, ele usou essa expressão, o tamanho da coisa boa que o senhor está fazendo por mim. A necessidade que eu estou passando. E aquele homem enfermo, e eu tirei ali alguns minutos e orei pela vida dele. Ou seja,
Muitas vezes a gente olha para o nosso tempo, olha para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, e Deus está falando: olha, eu estou aqui, faz por mim, viva segundo o Espírito Santo. Queridos, versículo 14, vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e eu creio que eu estou aqui diante dos meus irmãos. Essa é a confirmação que o Espírito Santo de Deus coloca em minha vida, que nós estamos aqui como os irmãos, filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós não somos escravos da nossa carne, nós não podemos ser escravos da nossa carne. Nós temos liberdade em Cristo Jesus para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando fazemos a nossa oração, normalmente a gente diz: meu Pai. Principalmente quando a gente está ali angustiado, quando a gente está pedindo socorro, a gente fala: Pai, nos ajuda. E queridos, um filho, quando está precisando de ajuda, realmente vai recorrer ao Pai. E não há nada melhor do que sermos cuidados por Deus, o nosso Pai. Versículo 17 diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Nós também suportamos os nossos fardos, muitas vezes suportamos a nossa cruz, mas a cruz que nos salvou não tem o peso da nossa cruz. A nossa cruz tem o peso da renúncia, tem o peso da renúncia. Nós precisamos renunciar todos os dias os prazeres da nossa carne, para vivermos segundo o Espírito. Queridos, e muitas vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como buscar o Senhor. E agora o caminho lá para frente, versículo 26, que fala sobre a intercessão do Espírito Santo. E diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nos momentos que somos dependentes totalmente de Deus. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades que muitas vezes não sabemos nem pronunciar a nossa oração, e muitas vezes nem pedimos direito. Mas a palavra nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que Deus faz por mim e por você. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu a Ele, também predestinou conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Querido, nós estamos diante da presença de Deus.
nós estamos diante da presença de Jesus, do Espírito Santo. Então, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. O que nos separa de Deus são os desejos da nossa carne. E aqui, eu vou ler o restante, porque esse texto também falou muito ao meu coração e traz um subtítulo assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Que não sejam os desejos da nossa carne, que não sejam os nossos pecados. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para uma... Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, viver sob a liderança do Espírito Santo é deixar que Ele flua em nossos corações todos os dias, é deixar que Ele domine a nossa vida por completo. Onde estivermos, que sejamos a luz de Jesus brilhando. É nisso que verão que somos testemunhas verdadeiras de Cristo, que Cristo está em nós, que o Espírito Santo habita em nós, e que isso é a verdade na nossa vida. Nós precisamos todos os dias matar o velho homem que muitas vezes não quer dobrar o joelho para orar, que não quer separar um tempo de qualidade para se aprofundar nas Escrituras. E nós conhecemos verdadeiramente a Deus através da sua palavra, porque se revela a nós por meio da sua palavra. Queridos, há um desejo do meu coração. Eu estava estudando essa semana e um professor disse assim na sua aula que a gente não pode usar a nossa vida muito como referência quando a gente está neste ambiente. Mas eu não tenho como falar de Jesus se eu não falar do que Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha de Cristo. Cristo está em mim. Ele tem transformado todos os dias a minha vida, todos os dias a minha família. E Ele tem me conduzido para estar mais próximo dEle todos os dias. E nós, todos os dias somos provados, somos tentados, porque nós temos a nossa vida no contexto social de trabalho, onde a gente encontra dificuldades. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a tranquilidade, a paz de saber que Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele nos dá a paz de saber que existe
um povo que ora por cada um de nós, que intercede um pelos outros. Eu queria poder ter estado com os irmãos nessa quarta-feira, porque esse momento de oração que os irmãos estão fazendo pela vida do pastor é de suma importância. E eu quero incentivar os irmãos, não parem. Não parem. E eu costumo chorar mesmo, irmãos. Queridos, nós estamos vivendo essa experiência de oração lá na Segunda Igreja Batista em Tatuí. E é lindo ver o que Deus faz por nós através da nossa oração. Não parem, vamos orar junto, vamos interceder pela saúde do nosso pastor. E que se você não souber como orar, peça ao Espírito Santo, deixa Ele fluir através da sua boca, deixa Ele falar por você. Lembrando que quando nós não sabemos orar, o próprio Espírito intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. São momentos em que as nossas lágrimas caem e as palavras não saem. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. Deus está aqui. E você pode confirmar isso através dos louvores que cantamos, através da sua palavra, através de um abraço que trocamos. Eu quero convidar os irmãos a orarem neste momento. Se você deseja ter uma vida sob a liderança do Espírito Santo, se você ainda não teve essa experiência, eu quero convidar você a se colocar cada dia mais e mais diante do Senhor. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Aquilo que você não sabe pedir ao Senhor, Ele pede por você, porque Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você não consegue falar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença santa, ó Deus. E queremos, ó Pai, ser guiados por Ti, ó Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo. Por isso nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores, somos falhos. Ó Deus Santo e poderoso, seja sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu suplico, Senhor, que a cada dia, Senhor, sejamos motivados por Ti, Senhor, a buscar a Tua face, a nos arrependermos, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas ações, de todos os nossos atos que têm desagradado ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, Te peço, Senhor, neste momento, Senhor, nos ajuda a clamar pela saúde do nosso pastor. Pai querido, seja sobre ele, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, que sintam mover do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Ó Deus Santo e poderoso, que a Tua igreja, Senhor, venha refletir, venha transmitir esta presença santa e agradável, que é o Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar em Tua casa, de poder falar contigo. Ó Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.